Olá! O Conselho Federal de Contabilidade decidiu prorrogar o prazo para inscrição sem aprovação em exame específico no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC. O contador interessado tem até 31 de dezembro de 2017 para acessar o site do Conselho Federal de Contabilidade e se cadastrar, desde que comprove experiência mínima em perícia contábil. Os profissionais sem experiência também poderão ingressar no CNPC, porém mediante a aprovação no exame de qualificação técnica. É sobre esse tema e as alterações no Programa de Educação Profissional Continuada que eu converso com Alexandre Queiroz, vice-coordenador do Grupo de Trabalho de Estudos Técnicos e coordenador da Comissão de Educação Profissional Continuada do CRCMG, e também com o conselheiro Walter Moraes, que é coordenador do Grupo de Trabalho de Perícia e Arbitragem do CRCMG. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês em participar com a gente aqui do nosso programa. O novo Código do Processo Civil Brasileiro, ele determina a criação de um cadastro para peritos, né? No caso dos peritos contábeis, qual que é a importância disso? Na verdade, o novo Código de Processo Civil, que fez a determinação, né, de criação desse cadastro de todos os profissionais para atuarem na Justiça, em auxílio aos juízes, estabeleceu alguns procedimentos para que eles possam atuar na esfera jurídica. Mas o Conselho Federal de Contabilidade, já percebendo essa necessidade e antevendo essa situação, já vinha realizando esse Cadastro Nacional de Peritos Contadores, que é o CNPC. E esse cadastro tem o objetivo de facilitar, inclusive, aos magistrados e à assessoria jurídica, né, para que eles possam ter ali o acesso a esses profissionais que estão efetivamente regulares com os conselhos, né, regionais e que mantêm ali a sua especialização, né, que nesse cadastro tem a sua área de especialização. Então, nesse momento, está sendo muito importante, né, ter esse cadastro e auxiliar a Justiça no que tange a esfera dessa atuação em assistência ao Judiciário. Esse fato, ele propicia uma facilidade grande para nós, contadores, em função da experiência passada que tivemos com o desenvolvimento do cadastro de auditores para fins de comprovação de educação continuada. Então, a situação nova dos peritos, ela determina para nós uma facilidade grande, porque nós já estamos iniciando esse processo de cadastramento de todos os peritos contábeis para fazer esse tipo de trabalho. Pois é, né? E aí, como os profissionais da contabilidade o que eles devem fazer para se inscrever nesse cadastro? Como é que é? Inicialmente, a Resolução 1512, ele estabeleceu que os profissionais que já têm experiência, eles, ao fazer o cadastro, eles apresentem 2 documentos que o qualifica para que eles possam já ter esse cadastro, que é a nomeação por um juiz ou não, né? A nomeação e o documento que comprova que ele fez a entrega do laudo pericial no processo. Tanto na esfera jurídica quanto na esfera de arbitragem, esses documentos são objetos para que eles possam fazer esse cadastro. Tá? Não sendo essa condição, o profissional que tiver interesse em se ingressar dentro do Cadastro Nacional, ele vai ter que fazer uma prova de qualificação técnica, né? A premissa fundamental é que a gente consiga identificar, primeiramente, aqueles que efetivamente têm experiência profissional confirmada por meio de prática efetiva de perícia em relação a esses processos. E, a posteriori, desenvolver a prática normal, que é o quê? Dá oportunidade para fins daqueles que ainda não têm experiência de comprovação por meio de avaliações que são desenvolvidas pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio de provas escritas e direcionadas para esse tipo de objeto. Essa alteração vai começar a valer a partir de janeiro de 2017, não é isso? Exato. O que aconteceu? O Conselho Federal de Contabilidade, ele percebeu que ainda tem muitos profissionais que ainda não fizeram esse cadastro, então prorrogou o prazo para o cadastro até dezembro de 2017 para esses profissionais que já têm essa expertise, já têm essa prática no mercado. Mas, em contrapartida também, vai oferecer em 2017
o exame de qualificação para aqueles profissionais que não têm essa experiência, mas que podem comprovar por meio dessa avaliação que vai ser feita com eles. Tá? O programa de educação continuada incluiu também os peritos contábeis entre os profissionais e que obrigatoriamente terão que participar do programa de educação continuada. Né? Isso, Patrícia, essa é uma tendência natural que ocorre no mercado, que exige conforto e que exige principalmente responsabilidade de profissionais para esse tipo de trabalho. O que ocorre é que todos os profissionais que hoje representam e dão conforto à sociedade para fins de determinação de perícias, auditorias ou trabalhos semelhantes, eles vão ter de comprovar tempestivamente a sua competência técnica por meio de experiência e, concomitante com isso, tá, a necessidade de comprovação de horas de estudo, horas efetivamente de cursos, de práticas de conhecimento da área, tá, que sejam confirmadas por meio de quê? De cursos que são colocados no mercado ou de congressos ou atividades que sejam colocadas para fins de pontuação. Isso é já obtido por meio de comprovação anual para fins de auditores, preparadores de demonstrações contábeis, e agora os peritos vão ter esse tipo de exigência. Como é uma profissão, uma atividade ainda muito pouco regulamentada, muito pouco ainda não muito conhecida do ponto de vista de cadastro, de número de profissionais que são colocados nesse contexto, tá? Nós estamos iniciando o processo de cadastramento para a gente conseguir ver, dentro do nosso ambiente contábil, a quantidade de pessoas que estão expostas nesse contexto e, logicamente, pela nossa experiência, possivelmente vamos o quê? Vamos representar uma condição boa para aquelas outras profissões para seguir esse caminho que o Conselho Federal de Contabilidade, com seus CRCs, apresentam para fins de auditoria, para fins de preparadores de demonstrações contábeis. É uma segurança para a justiça e para a sociedade, né? Com certeza. O ambiente de controle é necessário em função de que a sociedade exige desses profissionais a capacitação técnica necessária para esse tipo de serviço. E sem controle e sem efetiva divulgação e prestação de contas por parte desses profissionais, nós não temos segurança de que o perito contábil, como os auditores, como os contadores, possivelmente no futuro, e também os preparadores de demonstrações contábeis estão a par das mudanças que o mercado tem colocado em processos, em atividades e em legislações. Com certeza. E além disso, além da inclusão dos peritos, há alguma outra alteração no programa de educação continuada? Olha, nós tivemos recentemente a inclusão dos preparadores de demonstrações contábeis. Estamos desenvolvendo, principalmente, cursos voltados para esses profissionais que ficam dentro das empresas de capital aberto, né, e que exigem uma técnica específica para a preparação daqueles relatórios financeiros que são apresentados à sociedade e principalmente são usados para tomada de decisão de compra, de manutenção ou de venda de títulos e valores imobiliários. O contexto dos preparadores é uma inovação, em razão também de que nós estamos fazendo o cadastro efetivo desses preparadores, tá certo? E, acima de tudo, agora com os peritos, em função da demanda, em função da complexidade da profissão de perícia, ela exige um pouquinho mais de tempo em função de que nós precisamos fazer o cadastro interno dentro da nossa esfera de profissionais, que são os contadores, e possivelmente isso vai ser exemplo típico para outras profissões que usam do contexto da perícia para aqueles profissionais que são cadastrados nos seus devidos conselhos. Aqui eu estou falando de economistas, eu estou falando de administradores, de advogados, né, que precisam se movimentar e utilizar principalmente o bom exemplo que o Conselho Federal de Contabilidade, com seus CRCs, determinaram para que seja feito o controle devido e que seja prestado contas por parte desses profissionais. Com certeza. E aí, no caso específico, né, do Conselho Regional de Contabilidade, o que o Conselho tem feito para oferecer aos profissionais que têm interesse em trabalhar, né, como peritos aí, para que eles possam se qualificar, para que eles possam atingir a pontuação mínima que vai ser exigida, né, nesse exame de qualificação técnica?
O que o Conselho Regional de Contabilidade vem fazendo dentro da Comissão de Educação Profissional Continuada é, primeiramente, qualificar as entidades, né, para que elas possam fazer a promoção das atividades, né, por meio de cursos, palestras, seminários e eventos que efetivamente agreguem valor de conhecimento nas atividades de cada profissional. Né? A gente observa muito essas questões que são qualificações para auditores, né, de peritos, ou se esse evento dá para ser qualificado para as duas áreas em comuns. Né? Então esse é o primeiro papel, de fazer a certificação das entidades. No segundo momento é certificar os cursos que são ministrados por várias entidades. Porque o profissional ele tem que fazer educação continuada certificando-se que as empresas que estão fazendo esses cursos estão devidamente credenciados. Né? Porque não é qualquer um curso, não é qualquer um seminário. São cursos seminários que têm a chancela ali do Conselho Regional de Contabilidade indicando que está realmente pontuado e certificado pelo Conselho Regional de Contabilidade. Porque ao final do ano, né, em janeiro, até 31 de janeiro do exercício seguinte, esse profissional deverá apresentar um relatório e comprovar que ele fez a pontuação de acordo com as normas e de acordo com as atividades que ele realizou. E isso é tempestivo, tem que ser realizado tempestivamente e cabe a responsabilidade do profissional que tem que fazer educação certificar que aquela empresa está devidamente registrada com a pontuação. Então, o Conselho Regional de Contabilidade vem não só estabelecendo essas credenciamentos, mas também promovendo, né, com diversos eventos, como seminários, junto, né, a toda a classe de contabilidade no estado de Minas Gerais. Nós estamos desenvolvendo muitos trabalhos no interior para que nós possamos pegar ali o máximo de profissionais possível para que eles não fiquem desassistidos no que tange à educação continuada. Então, o Conselho vem identificando, então, as palestras realizadas pelo próprio Conselho Regional de Contabilidade, pelas universidades, pelos sindicatos. Então, são diversas áreas que o Conselho certifica, credencia esses cursos para que os profissionais possam efetivamente buscar esse conhecimento e comprovar isso como regra geral para que ele possa estabelecer na educação continuada, dando essa formação e levando à sociedade profissionais mais qualificados e mais atuantes. Um ponto importante é que a educação continuada ela é uma tendência global. Não existe mais a possibilidade de você ter profissionais que atuam em prestação de serviços que são úteis para a sociedade sem que esse profissional tenha capacitação confirmada. Não dá para parar no tempo, né? Não dá para parar no tempo. E é uma situação que nós, contadores, já vivenciamos isso há 15 anos, pela necessidade que a profissão se colocou em exposição para fins de mercado, da necessidade dos auditores estar sempre o quê? Atendendo aos conceitos, ao desenvolvimento da tecnologia corporativa nas empresas, aos processos que são desenvolvidos internos dentro das corporações, mas, acima de tudo, da necessidade do homem, do profissional, dele estar sempre imbuído em busca de conhecimento, na sua capacidade maior de fazer opções mais adequadas diante de cenários hoje que são cenários extremamente complicados, complexos e que vislumbram uma situação necessária de conforto e de posicionamento técnico mais definitivo. Então, é uma situação que hoje não é somente para a contabilidade, é para todas as profissões do mercado, é uma tendência universal, global, ela tende a ser o quê? Imperativo para todas as profissões que são locadas e voltadas para mercado de capitais, mercado financeiro, mas, acima de tudo, o foco é o quê? O profissional não pode parar no tempo, ele precisa necessariamente estar amparado por meio de conhecimento próprio daquilo que se busca para fins de inteligência emocional, inteligência prática, mas também que tenha o quê? Foco voltado para o conhecimento técnico específico de cada área. Então, assim, é uma tendência mundial, já existe exemplos, principalmente nos principais países em que os mercados de capitais são muito desenvolvidos, e nós, brasileiros, nós temos essa situação hoje marcada pela experiência que o Conselho tem com o cadastro de auditores e hoje com os preparadores de demonstrações contábeis. Com
certeza. Walter, é bem por aí? Exatamente, né? E agora, nós estamos vindo agora com os profissionais que são os peritos, né? Durante muito tempo nós tivemos aí a prática da perícia contábil, né, sendo realizada por diversos profissionais, e agora cria-se uma necessidade, o Conselho Federal percebe-se a necessidade e falou, opa, vamos identificar nossos profissionais, vamos colocar que esses profissionais percebam a necessidade de se manter, né, atualizado nas informações, porque da mesma forma que os profissionais da auditoria tiveram que passar por esse processo, os profissionais de perícia também têm que passar por esse processo, porque a harmonização das normas internacionais que chegaram nos últimos tempos fez diversas mudanças do ponto de vista de avaliação de empresas, de questões relacionadas à empresa, de valores de empresa, e que muitas vezes os juízes não conseguem ter uma decisão plena sem ser assistido por um profissional, mas que esse profissional tenha a condição de estar atualizado junto a essas informações. Né, junto a esse contexto, junto à questão da educação profissional continuada, que a gente acredita que vai ser isso que vai dar mais conforto, mais celeridade, mais clareza aos profissionais que vão atender ao processamento jurídico de qualquer uma demanda pericial, assim como vem hoje atendendo os profissionais de auditoria, né, e os preparadores também ao mercado, né, de estabelecer um trabalho bem coeso, né, e bem atualizado dentro dos conceitos técnicos e científicos da profissão da contabilidade. A consequência disso, Patrícia, é que possivelmente nós vamos ter o quê? Uma qualificação maior de profissionais, vamos ter uma capacidade maior de identificar quantos profissionais especialistas em perícia estão no mercado e vamos voltar para uma situação maior de profissionalismo. Por quê? Porque é um ambiente ainda pouco afeito a normatizações, existe ainda uma falta de procedimentos uniformes em relação a tipos de trabalhos que são feitos no contexto de perícia e que, diante desse cenário, você começa a ter o quê? Uma etapa inicial de o quê? De fortalecimento de procedimentos obrigatórios e, principalmente, da criação daquilo que a gente pode desenvolver como uma estrutura conceitual definitiva para a área, para que todos possam o quê? Ter um nível ou uma linha de raciocínio, uma linha de trabalho que possa ser o quê? Comparável e que possa ser mensurável, principalmente para fins de quê? Desenvolvimento de trabalho e até mesmo por remuneração desses profissionais. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e pelas importantíssimas informações que vocês trouxeram aqui para a gente hoje. Muito obrigada. Não. Obrigado. Encerramos aqui mais uma edição do CRCMG Entrevista. Os próximos programas trazem outros temas que também são de muita importância para a classe contábil. Não perca! Eu espero você. Tchau!